A presença de parasitas no rebanho acarreta uma série de prejuízos, tanto para o bem-estar animal como para a produtividade. De acordo com um estudo publicado na Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, as perdas econômicas geradas pelo problema dos bovinos no Brasil aproximam-se dos 14 bilhões de dólares ao ano. E o gado leiteiro é muito suscetível a esses problemas. O nosso repórter Cairo Rodrigues está com o gerente de pecuária da Seva Saúde Animal, o médico veterinário João Rodrigues. É com você, Cairo. Bom dia. Isso mesmo, Márcia. Vamos conversar aqui agora com o João Rodrigues, que fala conosco direto de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, Cairo. Eu que agradeço o convite aí, a oportunidade de estar participando com vocês. A gente também agradece pela sua participação. E, João, a gente sempre fala aí que a sanidade é um dos pilares que move a pecuária, que o produtor precisa sempre estar ficar atento a esse ponto, porque ele vai afetar aí a produtividade, a rentabilidade na fazenda. E hoje, para a gente bater um papo aqui sobre prejuízos que verminoses podem causar, aí, principalmente aos rebanhos leiteiros, eu já queria começar te perguntando o seguinte: quais são os fatores aí que podem influenciar que o rebanho ele seja contaminado por essas verminoses ou seja um rebanho mais saudável? Acho que o primeiro ponto aí é o sistema de criação, né, cara? Então, aqui no Brasil, nós temos uma grande parte do nosso rebanho leiteiro ainda alocado em pastagem, né? Então, nesse ambiente onde a gente encontra, vamos dizer assim, a condição ideal para a proliferação desse tipo de euminto, né? Então, nós temos o quê? Calor e umidade. E o local para elas se poderem multiplicar. Então, acho que esses são os pontos aí que o produtor precisa tomar cuidado e saber trabalhar de maneira estratégica, né? Em cima dessas condições, quais os principais problemas, quais as principais doenças aí que a gente encontra no campo? Verminose, a gente tem os vermes redondos, né, que são os causadores dos maiores prejuízos, e, porém, um ponto de muita atenção quando se fala desse assunto é o seguinte: a diferença dela, especificamente para outras enfermidades, é que as outras enfermidades a gente acaba tendo um resultado, uma consequência, perdão, visual no animal. Então, se a gente vai falar, por exemplo, de ectoparasitas, que são carrapato, berne, você acaba vendo no animal. Mas a verminose, ela é uma doença que a gente chama de silenciosa, porque os resultados, eles não vêm e impactam no animal. Os resultados, ele aparece o quê? Queda de produção, quando a gente fala em gado de leite, quando a gente fala numa bezerra, numa novilha, queda de rendimento através da perca de peso ou deixando de ganhar o que ela poderia ganhar no potencial dela. Então, esse eu acho que é um ponto que o produtor precisa ficar um pouco mais atento com relação à verminose. E como que o produtor vai identificar, então, que o rebanho, que algum animal ali está contaminado, está doente? É como os seres humanos, né? Quando você tem contato pela primeira vez, por exemplo, com um verme, que nós estamos falando aqui, então, é o quê? São de bezerras, né? Esses animais são mais susceptíveis. Então, você tem que tomar o cuidado nessa fase, e aí, conforme ela avança na idade, o animal vai criando uma certa resistência, né? E aí a gente acaba tendo em períodos pontuais que está relacionado diretamente à imunidade do animal. Então, qualquer manejo estressante, por exemplo, uma secagem, isso é um ponto de atenção. Quando você coloca em parto, né, é sabido já hoje, através de pesquisas científicas, que todos os animais, assim como elas passam por um balanço energético negativo ali naquela fase inicial da lactação, essas vacas também sofrem uma imunossupressão que começa, de fato, assim, com mais ênfase ali na terceira semana pré-parto. Podemos fazer diagnóstico? Podemos. Através do quê? Através do OPG, que se chama, é uma abreviação de um exame que chama ovos por gramas de fezes. E aí você consegue determinar o nível de infestação de vermes nos animais. Porém, quando a gente fala de rebanho, se a gente usar a vermifugação estratégica, um animal jovem
a gente usa de maneira estratégica para quê? Sabendo que esse animal vai entrar em contato com esse tipo de parasita, a gente consegue, então, preparar durante a vida dela para que ela tenha uma vida sem problema de verminose, vamos dizer assim. E como que o calendário sanitário e também uma boa alimentação aí desse rebanho, uma boa nutrição para esse rebanho, podem ajudar aí também no combate dessas verminoses? O calendário a gente sabe, né? Então, quais são as condições ideais para que esses vermes se proliferem no ambiente quente e úmido, ou seja, quando entrar a estação chuvosa, né? Desses animais a pasto. Então, a gente prepara esse animal para quando ele chegar nessa fase de que ele vai ter esse desafio, a nutrição, ele esteja bem nutrido, porque, né? Isso vamos dizer assim, é básico, né? Um animal que está bem alimentado, e quando eu digo bem alimentado, é em qualidade e não só quantidade, e aí a gente casa, então, com o período do ano, fazendo essa preparação. Por quê? Se a condição dele, para ele crescer e se manter vivo, estar quente e úmido, quando a gente está no inverno aqui, que nós temos, o inverno no Brasil, de maneira geral, é um inverno um pouco mais seco, a carga parasitária interna do animal vai estar mais alta. Então, esse é o momento da gente entrar com essa vermifugação estratégica para quebrar o ciclo desse verme quando esse animal for entrar para o período de chuvas, né, das águas. Então, essa é uma maneira, por exemplo, da gente trabalhar. A gente sabe que em determinado período do ano, a carga parasitária interna é maior do que a externa e vice-versa também. A prevenção é o melhor remédio e é o que também é mais rentável para o bolso do produtor, né? João, quero te agradecer aqui pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado, um bom dia aí para você. Obrigado igualmente para vocês também, pessoal. Obrigado pela oportunidade em nome da CEF. E vamos continuar o nosso papo aqui no programa Noticiário Tortuga com mais um médico veterinário e vamos receber aqui mais uma vez o Alexandre Melo. Bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Noticiário Tortuga. Bom dia, obrigado, Caio. Sempre uma alegria a gente estar aqui participando do programa. A gente quer bater um papo contigo aqui e para falarmos de sanidade voltado aí para o manejo dos cavalos. A gente bate bastante na tecla aí que o produtor precisa ter o foco na sanidade, porque é um dos pilares para uma pecuária de sucesso, né? E com os cavalos não é diferente, já que eles estão aí no dia a dia da luta, do manejo dentro da fazenda. Eu queria começando a falar contigo, Alexandre, sobre o seguinte, como que o produtor ele pode organizar aí tanto a estrutura física da sua fazenda para atender esses animais e também o calendário de vacinas para ter o controle correto aí sanitário desses animais dentro da fazenda. A sanidade é um dos pilares aí da melhoria da qualidade de vida dos animais. E quando a gente olha nesse sentido, a gente tem algumas doenças que são no Brasil, de norte a sul, a gente se depara com essas doenças. E que elas são bem protegidas por vacinas de boa qualidade, né? Então, nós temos aí, eu vou citar alguns exemplos, de algumas doenças que a gente ainda vê uma alta mortalidade pela falta da vacina. A doença causada pelo Clostridium tetani, o tétano, dificilmente a gente consegue reverter um animal com tétano, é bem difícil. Tem também a gripe dos cavalos, que é a influenza, que é uma doença viral. Como o ser humano tem gripe, o cavalo também tem, e essa também é prevenida através da vacina. E geralmente, depois que o cavalo tem a gripe viral, ele acaba tendo uma predisposição em ter a denitequina, que é o garrotilho, que já é uma doença de origem bacteriana. Temos também encefalomielite, que é uma doença de alta mortalidade também nos cavalos. Essas três doenças têm laboratórios que desenvolveram uma só vacina, com as três doenças da mesma vacina. Então, o criador adquire uma vacina, faz uma dose no animal, repete com 28 dias, e na maioria dos laboratórios a recomendação é que esse cavalo fique imunizado por 1 ano. Então, de maneira geral, são várias as doenças, né, que a gente tem que estar atento. Tem algumas regiões com algumas situações endêmicas, né? Por exemplo, a raiva. A gente tem situação a raiva também, como é transmitida pelo morcego. Os cavalos têm chance de adquirir a raiva, então também pode ser prevenida a raiva através da vacina. Leptospirose, que é uma doença que tem problema reprodutivo nos cavalos, transmitido pela urina do rato.
e que eu também posso prevenir com a vacina. Temos um herpes vírus que acomete os equinos, as éguas, principalmente na gestação, levando as éguas ao aborto. Então, também eu posso prevenir as éguas prenhas, fazendo esquema vacinal. Claro, tudo isso conversando com o profissional, né? Conversando com o médico veterinário que atende a sua propriedade. A gente acaba montando alguns esquemas vacinais, de acordo com a região ou de doenças que já são conhecidas no Brasil, né? E com impacto bem agressivo nos animais. Outro ponto relevante na criação dos equídeos, seja cavalos, asininos e muares, são os problemas com os endo- e ectoparasitas. A gente precisa montar um esquema de controle parasitário. Seja ele fazer um isolamento de alguns piquetes para que quebre o ciclo dos parasitas, seja entrando com a molécula de vermífugo, fazendo contagem de ovos nas fezes, exames coprológicos, né, das fezes dos animais, para que eu faça um controle dessa verminose, que ela também tem um impacto bastante econômico nos animais e também impacto de saúde, né? Outro ponto, né? Sanidade. A gente vê também potros que estão mamando com problemas de diarreias, sejam elas diarreias virais, bacterianas ou até protozoários, que podem ser prevenidos, essas diarreias, né? De repente pelo ambiente onde os animais estão, às vezes levam para a cocheira, mas a qualidade da água não é boa, ambiente muito contaminado. Então, fazer uma boa desinfecção também do ambiente onde os cavalos ficam, para quem trabalha com cabanha, aras, né, que os cavalos ficam fechados, também é muito importante. Nessa prevenção dessas diarreias em potros que levam a sérios problemas. Não posso deixar de falar dos cuidados iniciais da vida do potro, quando eu falo em sanidade. Então, o potro nasceu, desinfecção do umbigo, avaliação da parte oral, da boca do potro, para ver se ele tem capacidade de mamar nas primeiras horas, ingerir o colostro. O colostro é a vacina mais completa, né, que a natureza nos deu, porque é a imunidade da mãe que está passando para ele, mas só vai funcionar se ele ingerir uma boa quantidade nas primeiras horas de vida. Se ele não tiver uma boa ingestão de colostro nas primeiras horas de vida, essa defesa através do colostro acaba não passando na mucosa do intestino, que ela está aberta nas primeiras horas. Com o passar das horas, essa mucosa acaba fechando e ele não consegue aproveitar essa imunidade que a mãe transfere para ele, toda a memória imunológica que a mãe poderia passar para o potro. Então, procure um profissional, procure um médico veterinário habilitado, que entenda de cavalo, para que ele te dê mais orientações e adeque a sua propriedade, a sua criação, de acordo com o calendário regional até dessas principais doenças aí, problemas sanitários dos equinos. Como que o produtor pode usar a nutrição aí como um aliado também na sanidade? A questão do cavalo, ele tem uma sensibilidade na parte nutricional. A gente precisa fornecer ao cavalo alimentos de boa qualidade. Temos riscos de micotoxinas, fungos, que são fatais, letais para o cavalo. Além do que também a alimentação, por exemplo, que eu direciono a uma espécie, eu não posso direcionar para o cavalo alguns alimentos, né? Como, por exemplo, a monenzina, que é um ionóforo, que para o bovino faz muito bem, e para o equino ele é tóxico. Então, a nutrição ela também tem que estar muito bem alinhada para que a sanidade funcione corretamente. Então, alimento de boa qualidade, água limpa, quantidade e qualidade, temperatura também adequada, vai completar todo esse aspecto aí do bem-estar e da boa saúde do cavalo. Alexandre, quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia para você. Obrigado, Caio. A gente que agradece a oportunidade. E o Noticiário Tortuga de hoje está terminando. Se você quiser rever nossas entrevistas e quadros, acesse o canal do YouTube. Deixe mensagens e comentários nas redes sociais, no perfil @tortuga.dsm ou no telefone da produção do programa, 11 97081 5655. Tenham todos um ótimo dia. Eu te espero amanhã às 8 horas da manhã. Até lá.